Olá, seja bem-vindo à nossa aula 4, Master Leadership, Liderança Extraordinária. Esse é o módulo 1. A gente está falando sobre autoconhecimento. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre pensamento flexível. Vamos lá. Pensamento flexível envolve criatividade, receptividade ao novo, porque às vezes você fica lutando contra a novidade, de nada adianta, porque o mundo está em constante mudança o tempo todo. Resolução de problemas, ou seja, começar a encontrar novas maneiras de solucionar problemas. Superação de barreiras mentais, ou seja, acreditar que aquele problema só é solucionável de uma determinada forma. Isso é uma barreira mental. As crenças muitas vezes enrijecidas, a gente falou aí de mindset fixo, ou seja, uma mentalidade fixa, também é uma barreira mental. A diversidade de referências, ou seja, um pensamento flexível, ele vai buscar várias fontes diferentes para poder buscar as soluções dos problemas. Então, diversidade de referências, testar ideias diferentes, capacidade de não se prender àquilo que está dado, àquilo que é convencional. E uma propensão também a confiar tanto na imaginação quanto na lógica. Não somente a lógica e nem somente a imaginação. Dá força para essas duas coisas. O Leonard Nimoy, que é um autor famoso, né, americano, ele da Universidade da Califórnia, uma universidade chamada Universidade Berkeley, na Califórnia. E ele é autor de um dos livros fantásticos dele, chamado Elástico, pela editora Zaha, foi lançado em 2019. E ele fala que disso tudo aí, que eu resumi aqui para vocês em palavras, e ele fala que é muito importante a gente enxergar além daquilo que está sendo dado e escolher no que a gente vai focar a nossa atenção. Porque a informação demais também atrapalha. O nosso cérebro, ele começa a selecionar aquilo que realmente é importante. Por exemplo, será que você se lembra do primeiro telefone, da primeira empresa que você trabalhou na sua vida? Não vale se o seu trabalho atual é a primeira empresa. Aí não vale, não vale. Mas tem que ser assim. A primeira empresa já tem aí um tempo. Você se lembra do telefone? Provavelmente não. Só se você tiver uma super memória, talvez até tenha. E aí porque você não usa mais, a não ser que você tenha amigos, ligue para lá de vez em quando. Mas fora isso, é o telefone do seu trabalho atual que você vai se lembrar, ok? O pensador criativo, ele é flexível, ele é adaptável e ele também é preparado para reorganizar o seu pensamento. E essa é a ideia do que a gente está falando aqui nesse módulo de autoconhecimento. Ter pensamento flexível significa ter a capacidade de se reorganizar constantemente, principalmente relacionado ao pensamento. Desafio. Vamos nós para o nosso desafio. Estou sempre desafiando você, né? Propondo aí novos exercícios e tudo mais. Então, desafio. Diante de um problema, quais são os pensamentos que surgem na sua mente? Aí eu queria que você listasse aí na sua folhinha e tudo mais. Quais são os pensamentos que surgem na sua cabeça cada vez que você tem um desafio, que você tem um problema? Lista, principalmente as coisas ruins. Se tiver coisa boa, lista também. Mas lista as coisas boas e ruins que aparecem no seu pensamento no momento em que você tem um problema. Quais são aqueles pensamentos que surgem? Será que são pensamentos ruins? Será que são pensamentos bons? E aí a gente vai falar disso depois. Primeiro é só listar mesmo, é só autoobservação, perceber e tudo mais. Então você já sabe que tem que chegar para a nossa aula com caderno, com caneta ou lápis para você ir anotando, ok? Então se você quiser, você pode pausar a nossa aula agora, lembrando que a gente tem isso também nas folhas, nos exercícios de PDF desse módulo, mas você pode pausar agora e fazer o exercício. Vai lá. Fez? Então, diante de um problema, quais são os pensamentos que surgem na sua mente, positivos e negativos? Ainda coloquei aqui, né, a imagem de uma casinha, porque a verdade é que o seu cérebro, a sua mente, é a sua casa. É a sua casa interna. É ali que mora o seu ser, né? É ali que mora, que reside as suas vontades, seus desejos, seus valores e tudo mais. Então vamos lá. Pensamentos negativos, você vai fazer uma lista agora. Pensamentos negativos e pensamentos positivos. Aqui eu coloquei 3 linhas, porque eu vou te pedir para pelo menos serem 3 aqueles pensamentos negativos que surgem na sua mente toda vez que você tem um desafio, que você está diante de um problema, ou que você está sendo criticado, ou que alguma coisa ruim acontece, ok? Quais são os 3 pensamentos negativos mais fortes? A lista do pensamento positivo é para você transformar esse pensamento negativo em pensamento positivo, ok? A gente vai fazer uma transformação depois. Então, eu vou te dar alguns exemplos.
listei aqui alguns que são muito comuns em várias pessoas, então eu listei alguns aqui pensamentos negativos. Então vamos lá, só para servir de exemplo para você. Ah, não vou conseguir fazer isso sozinho. Esse é um pensamento muito comum. Isso é muito difícil, é quando a pessoa diz para ela mesma que aquilo ali é muito difícil. E o terceiro é, não sou capaz de lidar com isso. Então eu escolhi 3 pensamentos que são muito recorrentes em muitas pessoas. Você pode escolher um desses, ou esses 3, ou outros que você percebe que vem à sua mente diante das dificuldades. Os exemplos aqui de como que a gente transforma o pensamento negativo em pensamento positivo. Então, transformar pensamento negativo em positivo é só fazer o contrário? Do tipo assim, eu não sou capaz de lidar com isso. É só ela escrever, eu sou capaz de lidar com isso. Claro que não. Por que não? Porque você só transforma no contrário, o que vai acontecer? O seu cérebro não vai acreditar nisso. Ele vai falar assim, mas isso é mentira. Estou mentindo para mim. Porque se eu não acredito nisso, então não tem validade nenhuma, não estou acreditando. Então a ideia é que você possa abrir possibilidade. Eu posso, é possível que. Essas frases ajudam, essas palavras ajudam o seu cérebro a entender que tem 50% de chance de ser possível. Porque tudo na vida é isso. 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Mas aí vai começar a investir na possibilidade de dar certo. Ok? Então essa é a ideia. Fala frases para você. É muito fácil, é possível que, eu posso. Isso ajuda bastante. Então agora você vai transformar os seus pensamentos negativos, que você listou, em pensamentos positivos. Aqui está o exemplo que a gente está utilizando. Então, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Aqui, no nosso exemplo, na nossa transformação, virou. Posso buscar o suporte necessário para conseguir fazer isso por mim mesmo. Porque, às vezes, você não precisa da ajuda da pessoa para fazer tudo. Você precisa de um empurrão, você precisa de um estímulo, você precisa de alguém que acredite em você e te dê uma palavra de incentivo e você vai lá e consegue fazer sozinho. Você vai ver que suporte é esse que você precisa. É um suporte de alguém, é um suporte material, é um suporte humano, é um suporte de um ambiente. O que é que você está precisando e você vai buscar esse recurso. E aí você olha só a palavra, que legal. Posso buscar o suporte necessário para conseguir fazer isso por mim mesmo. Então você está informando para o seu cérebro, diferente daquele pensamento negativo de não vou conseguir fazer isso sozinho. Você está informando que é possível fazer isso sozinho, ok? A segunda frase do pensamento negativo era, isso é muito difícil. E aí aqui virou, sou capaz de superar dificuldades. Ué, se é muito difícil, será que você não é capaz de superar dificuldades? Aí você pode falar assim, vou voltar no exercício da aula anterior. Ah, não sou capaz de superar dificuldades. Aí eu vou perguntar para você, que eu perguntei lá no exercício da aula anterior, da aula 3. Quantas vezes você já superou dificuldades na sua vida? Lista aí as vezes que você foi capaz, que você apresentou um desafio, um problema para você, e você foi lá e resolveu, você foi lá e conseguiu superar. Ou que você conseguiu ajudar alguém a superar um problema. Ou que você conseguiu terminar uma tarefa e foi elogiado por isso. Então você é capaz. Você talvez não seja capaz de fazer aquilo que você quer fazer, ou que você pensa que é preciso fazer nesse momento da sua vida em algum aspecto. Mas a gente não pode generalizar isso para tudo, ok? Então, sou capaz de superar a dificuldade. É uma excelente frase. É só para você entender como funciona a lógica. Não é o contrário, é abrir possibilidade. Não sou capaz de lidar com isso sozinho. Aqui virou, posso ser criativo para lidar com isso. Não é? Abre um outro leque, né, gente? Aquilo que você está dizendo para você deixa de ser negativo e vira sendo uma frase positiva. Qual é a vantagem disso, desse exercício? Esse é um exercício muito básico, né, da psicologia positiva, da psicologia de uma maneira geral, muito básico, né, bem simples de fazer. Eu já ensinei isso em outros cursos também. E a ideia aqui é a seguinte. Cada vez que você vai passar a se auto-observar, você vai fazer sua lista de pensamentos negativos, daqueles que vêm à sua mente cada vez que você tem um problema, um desafio, que é aquilo que surge primeiro e que é negativo, que você listou primeiro lá os positivos e os negativos, lembra? No outro slide? Aí esse agora são só os negativos. Quando você for transformar em positivo, você vai transformar abrindo possibilidade, facilidade, criando possibilidade, criatividade, buscando os recursos que você necessita para resolver um determinado problema ou para mudar esse pensamento negativo. E aí você vai passar, a partir de hoje, a se auto-observar. Cada vez que um pensamento negativo vier à sua mente, você vai falar, opa, pensei aquilo. E você vai falar a frase do pensamento positivo. Por isso que eu só pedi 3. Porque senão fica muito difícil de você guardar essas informações. Eu sugiro que você escreva num cartãozinho, ou no seu WhatsApp para você mesmo, ou numa rede social que tenha nesse momento, para que você possa simplesmente ter acesso àquilo toda vez que você precisar. Pensei aquilo, opa, o que é o que eu tenho que falar mesmo para mim?
E aí você vai lá, acessa aquela informação que você construiu do pensamento positivo e você repete 3 vezes. Então a minha ideia, minha sugestão para você é a seguinte: para cada um pensamento negativo que você tem, você vai dizer 3 positivos. Ok? Pensou, não vou conseguir fazer isso sozinho? Você vai lá e vai dizer para você 3 coisas positivas que substituem esse pensamento. E isso sucessivamente, sucessivamente. Cada vez que pensou uma coisa negativa, você vai criar e vai substituir com as suas frases positivas. O seu cérebro, com o tempo, ele vai entender que é aquele positivo que está valendo, o negativo não vale mais. Vai chegar um momento em que, diante do desafio, ao invés de vir primeiro o pensamento negativo, virá automaticamente o positivo. Aí você sabe, quando você perceber que você não está mais tendo aquele primeiro pensamento, não é mais negativo, que é um pensamento positivo que você aprendeu a substituir, opa, você evoluiu. Opa, você cresceu. Opa, você mudou. Mudou aonde? Aqui, na sua mente. Mas não vai cair do céu, gente. E aí, se você quer uma pílula mágica para você tomar e virar um líder extraordinário, não funciona dessa maneira. É uma construção constante. A roda tem que girar. Então, para isso, você tem que fazer alguma coisa. Dizer que eu vou entrar na sua cabeça aí e vou fazer uma hipnose e você vai deixar de pensar todas as coisas negativas que você pensa, é mentira, até ajuda, mas não funciona assim. Porque não é alguém de fora, porque eu estaria com você um dia, 20 minutos fazendo exercício. E todos os outros restos do dia da sua vida? Quem vai se gerenciar? Sou eu que vou gerenciar você? Claro que não. É você que vai se autogerenciar. Então, por isso, exercício, por isso, construção constante. Eu proponho que você faça esse exercício durante uma semana. Daqui a uma semana, você vai anotar os resultados que você teve. Será que eu já estou conseguindo pensar positivo no lugar do pensamento negativo quando eu tenho desafio? Ótimo, maravilhoso. Ah, eu consegui só para uma coisa, para as outras não. Tá? Se você estiver achando muito difícil 3, escolhe uma. Escolhe uma. Essas 3 aí que você vai trabalhar durante o seu mês todo. Vai trabalhando eles, trabalhando. Quando chegar no final do mês, você anota toda semana os seus ganhos, aquilo que você vem avançando e tudo mais. Quando chegar no final do mês, você vai botar lá os seus resultados. Ah, eu preciso de mais tempo. Vai no seu tempo. Preciso de 2 meses, precisa de 3 meses, precisa de 1 ano. Só cuidado para não ficar procrastinando. É para fazer todo dia. Porque se você coloca assim, eu só vou melhorar daqui a 1 ano. Aí realmente, já começou a dizer para você que essa é uma crença, que só daqui a 1 ano você vai melhorar. Então só daqui a 1 ano que você vai melhorar. Enquanto você pode ser um líder extraordinário daqui, no máximo, 4 meses, 6 meses. Porque vai depender do tempo que você está fazendo o curso, é o tempo que você está investindo em você mesmo, na sua mudança, na sua perspectiva. Então, começa a dizer coisas positivas para você, ok? E aí vamos lá para o pensamento flexível. Como é que a gente vai construir esse pensamento flexível? Eu coloquei aí um cérebro acorrentado, amarrado, com cadeado. É isso que você quer para sua mente? Uma mente acorrentada? Claro que não, né? Você quer uma mente liberta, uma mente capaz de pensar, de ser criativa, de solucionar problemas, de encontrar soluções rápidas e até mesmo disruptivas, ou seja, que rompem com aquilo que está pré-estabelecido, para que você seja diferente, para que você seja um líder extraordinário. Então, pensamento flexível, como que vamos construí-lo? Enxergar além do problema. Eu tenho um desafio, eu não gosto dessa palavra problema, estou colocando aqui porque é o que mais se fala. Eu tenho um desafio, vou enxergar ele como uma oportunidade de crescimento ou um problema. Eu vou falar isso direto para você, porque eu quero que você enxergue os seus desafios como uma oportunidade de crescimento. Então, se eu enxergo além do problema, se eu enxergo além do desafio, eu vou começar. Qual é a oportunidade de crescimento que tem aqui nesse desafio? O que é que eu posso fazer agora para que esse desafio ele seja um aprendizado para mim e para minha equipe, por exemplo, se você já é um líder hoje? E o que eu posso fazer para pensar fora da caixa? E aí usa estratégias de design thinking, pede para todo mundo contribuir, espalhe post-it, pede em subgrupos para que eles possam trocar ideias dali de vários post-its, cada um colocando sua ideia, criar uma única ideia, com a ideia coletiva, depois compartilhe no grupo a melhor ideia votada, tantas coisas que você pode fazer, se você souber ouvir, se você souber compartilhar, se você der espaço para as pessoas discutirem os desafios, que soluções incríveis podem surgir disso tudo, ok? Criar soluções inusitadas e diferentes, claro, né? Mais do mesmo não dá, né? Então, as grandes empresas inovaram e as que não inovaram, elas ficaram obsoletas. E aí eu poderia editar vários aqui, mas, por exemplo, cadê as empresas antigas de fotografia que revelavam a foto, imprimia, né? E você botava no seu álbum na sua casa? Isso não existe mais. Cadê as empresas antigas, né? De Blockbuster, por exemplo, de vídeo? Cadê?
né? Videocassete, as locadoras de videocassete. Cadê aquelas lojas de CD e de disco vinil? Cadê? Não existe mais. Porque o mundo mudou, as coisas mudaram, as novas tecnologias exigiram mudança. E se você fica preso ao passado e fica preso àquilo que já foi e que não está acontecendo mais porque mudou, você vai ter sempre os resultados que você tinha antes ou vai perder mercado. Ok? Então, criar possíveis cenários, né? Ou seja, isso também é muito importante. Você vai testar possibilidades em diferentes cenários. Nesse cenário aqui, como que tem esse desafio? Desafio, por exemplo, a empresa colocou uma meta de que a gente tem que vender mais 20 mil reais esse mês. Por exemplo, tá? Uma meta simples. Como é que eu vou vender mais 20 mil reais esse mês? É só planejar? Que ideias diferentes, que estratégias a gente pode utilizar? Que cenários possíveis eu posso utilizar para poder vender mais 20 mil reais esse mês? Como eu posso testar possibilidades e essas ideias em cenários diferentes, ok? Conversar com pessoas que podem ver o problema de outro ângulo e não somente de um único ângulo. Esse desafio de um outro ângulo. Encarar as situações como oportunidade de crescimento, eu venho falando isso em todas as aulas. Desenvolver mentalidade de crescimento. Mentalidade de crescimento é o mindset de crescimento. Então, quanto mais mentalidade de crescimento você tem, mais criatividade, mais flexibilidade, mais você vai utilizar todos os recursos disponíveis para saber que quando você não sabe tudo, alguém sabe. Para isso, a gente trabalha em equipe. Para isso, o líder tem um time. Porque ele não precisa saber todas as respostas. Ele só precisa oferecer às pessoas o espaço para que elas discutam ideias e novas situações, soluções surjam para os antigos problemas. Então, liberte-se das correntes da mesmice e do pensamento fixo, até porque a mesmice só leva você para a zona de conforto e lá não nasce nada. Essa é uma frase que todo mundo fala e você já deveria saber disso. Então, vamos lá. Pensamento flexível. A gente está quase terminando já essa aula. Mas eu vou falar um pouquinho aqui das bases do Design Thinking, ok? Essas daqui, esses 5 post-its que eu coloquei aqui na sua tela, são a base do Design Thinking. Então, primeira base, foco e consciência. Claro que aqui eu coloquei outras palavras, né? Aprimorei para poder explicar melhor para você. Mas você precisa ter consciência, você precisa entender a situação como um todo. Então, uma das bases do Design Thinking é justamente isso. Qual é a situação que nós estamos vivendo, enfrentando agora? Qual é o desafio, qual é o problema? Para poder entender a situação, o cenário dessa situação. Informação. Aí eu vou colher as informações, os dados, para saber com que a gente está lidando. Quais são os aspectos positivos, quais são os aspectos negativos. O máximo de informação que eu tiver, de dados que eu tiver, para que isso me ajude a gerar ideias, que é o próximo passo. Então, a gente vai gerar ideias. Então, eu vou propiciar no meu time criatividade, possibilidades, coparticipação, pensar fora da caixa. Coparticipação. Se você chega com uma ideia já pronta para o seu time, você está tirando deles a possibilidade de discutir, a possibilidade de desenvolver autonomia. Você está criando dependência. Um líder que cria dependência não é um líder extraordinário. Por quê? Se você é dependente de você, você não vai tirar férias. Se é dependente de você, você vai ter que carregar tudo nas suas costas. Na hora que der errado, se você é esse líder, muda agora. Se você é esse líder que faz assim, fulano não fez direito não, deixa que eu vou lá e faço. Isso aqui, fulano tá demorando demais para me entregar isso aqui, então deixa que eu vou lá e faço. Porque você faz melhor que todo mundo? Parabéns! Está fadado a ficar doente e ao fracasso. Do seu time, junto com você. Porque no final das contas, é você que fica sobrecarregado. No final das contas, é você que não tira as férias. No final das contas, você não consegue olhar além de determinados problemas. Você não consegue pensar adiante, ter uma visão do todo. Um líder, a gente vai falar isso um pouquinho mais adiante, ele precisa ter uma visão do todo e ele precisa ter uma visão das partes, ele precisa ter uma percepção apurada e objetiva do que está acontecendo, tanto nos detalhes quanto na totalidade. Se isso não acontece, é uma dificuldade. Se você tem dificuldade de ter percepção de detalhe, eu só consigo ver o todo. Então você tem que ter um forte aliado no seu time que te ajude e que tenha isso como qualidade, percepção de detalhes. Para que ele perceba as falhas pequenas que você não consegue perceber. Esse cara vai te ajudar. Se for o contrário, mesma coisa. Se eu consigo perceber detalhes, não percebo todo, então você precisa ter um forte aliado no seu time que te ajude a perceber o todo. Você nunca vai saber tudo. Não existe isso. Ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo, você não sabe tudo. A gente está sempre aprendendo. Então dá a oportunidade das outras pessoas encontrarem as soluções junto com você.
Por isso que a gente está te dando aqui algumas estratégias, algumas ferramentas que vão fazer com que você facilite essa participação, essa troca de ideias e tenha soluções incríveis. Não seja o líder que não dá autonomia. Não seja o líder que acha que vai fazer tudo sozinho. Ah, mas se eu der autonomia demais, daqui a pouco aquela pessoa ali me supera e eu vou ser demitido. Muito bem, isso é baixa autoestima, baixa autoconfiança. Ah, mas o mercado está muito competitivo. Realmente está. Mas para líderes extraordinários, sempre terá lugar no mercado. Se não for na empresa que você está agora, vai ser em outra. Porque se você prepara alguém para ocupar o seu lugar amanhã, é porque você sabe que você tem potencial de ir mais longe e de crescer. Isso é o pensamento criativo. Isso é o pensamento de crescimento. Um mindset de crescimento, ok? Próxima etapa, então, eu falei aqui de gerar ideias. Por que eu estou falando tanto de gerar ideias? Porque essas ideias não precisam ser as suas ideias. Esse que é o legal. Quantas vezes eu estou em algum lugar, ou dando um curso, ou dando uma palestra, e alguém faz uma pergunta tão específica que eu não sei a resposta. E eu não sei, eu saio falando que eu não sei, não. Primeiro eu faço assim, ok, quem tem a resposta para isso daqui? Vamos discutir, quem pode dar ideias? E às vezes, a partir das ideias das pessoas, eu tenho as minhas ideias. Falo, então vamos gerar uma contribuição aqui de ideias? Eu não tenho essa resposta pronta, mas a gente pode construir essa resposta junto. E isso é rico. Isso dá a sensação de que você tem humildade, e que você sabe compartilhar, de que você dá voz para as pessoas, e as pessoas se sentem importantes, porque elas também estão compartilhando as ideias delas, ok? Então, pensar fora da caixa também significa ouvir o outro. Materializar ideias é a próxima etapa. Então, primeiro, foque em consciência do problema, entender a situação, entender o desafio. Informação, colher as informações, todos os dados daquela situação, porque sem entender a situação, sem colher os dados, você não vai saber o que fazer para resolver essa situação. Gerar ideias, dar oportunidade de participação para as pessoas, para o seu time. Materializar ideias, é começar a colocar ideias em prática em diferentes cenários. O que significa diferentes cenários? Por exemplo, melhor cenário possível, né? Mundo poliano, tudo vai dar certo. Então, essa ideia aqui, tudo vai dar certo. Segunda possibilidade, as coisas não deram muito certo. Então, como que é essa ideia se não der muito certo? Qual vai ser a consequência dela? E deu tudo errado, essa ideia não deu certo. Então, o que a gente pode fazer? Qual é a segunda ideia na manga? Eu sempre na minha vida, para tudo, eu tenho um plano B. Para tudo. Porque se o A der errado, aí a gente vai lá e tem uma segunda opção. Então, ter ideias, e você faz essa possibilidade de geração de ideias que eu botei bem no centro aqui para você, é justamente você facilitar, ter cartas na manga, para que você possa ter uma, duas, três ideias, plano A, B, C, em diferentes cenários. Quando der certo, maravilhoso, tudo foi perfeito. Quando foi mais ou menos, ou quando foi muito ruim. Em cenários diferentes mesmo. Principalmente se a sua empresa, a empresa que você atua, é uma empresa que tem um cenário específico, ver nesse cenário específico como que é. Dando certo, mais ou menos, não foi tão bom, foi 50%, e foi tudo muito ruim. Se for muito ruim, o que pode acontecer de errado? E se der isso de errado, volta para a geração de ideias. Como é que a gente vai consertar isso? Se der errado, o que é que a gente vai fazer? Precisa pensar à frente. Eu não posso pensar só agora. Se você está vivendo no senso de urgência, eu só consigo fazer o agora. É tudo tão urgente na minha empresa, tudo tão urgente que o que é importante vai ficando de lado. Eu vou te dar uma dica. Se você trabalha 8 horas por dia, ou 6 horas por dia, ou 4 horas por dia, você vai separar 3/4 do seu tempo para aquilo que é urgente. Tudo bem. É urgente? Ótimo. Então vai no que é urgente. Porque, às vezes, a cultura da empresa é uma cultura de urgência. Mas 1 hora do seu dia você tem que separar porque é importante. Mesmo que isso que é importante só vai acontecer daqui a 1 mês. Mas esse 1 mês chega, o tempo passa rápido. Então não adianta você esperar 1 mês que quando chegar lá aquilo que era importante você não fez. Então 1 hora todo dia, no mínimo, 1 hora todo dia para aquilo que é importante. Eu estou dizendo 1/4 do seu tempo para aquilo que realmente é importante. 25% do seu tempo, pelo menos, né? Então isso seria ideal. Perfeito para você conseguir fazer aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Tem que saber gerenciar o tempo também, senão as coisas vão acontecendo e nada vai ser feito, ok? Então, diferentes cenários, avaliar possíveis consequências na prática, que é isso que eu estou falando aqui. Avaliou a consequência? E se der tudo errado, o que a gente vai fazer? Qual é o plano B? Qual é o plano C? Como que eu refaço a remediação se der tudo errado? Como que eu conserto isso? A gente precisa ter ideias, ok? Testar. Aí a gente começa, primeiro você está só no plano das ideias, na teoria. E agora não, agora vai para a prática. Você vai começar a testar, validar essas ideias, essas possibilidades, colocando isso em prática. Com interatividade para o produto, para o serviço ou para a sua solução final. Você vai começar a ter interatividade. Eu vou dar um exemplo de pessoas que fazem isso diretamente, que é o seguinte.
Vamos supor que a Nestlé queira lançar, que é uma grande marca aí, pelo menos por enquanto, né? Queira lançar um produto novo no mercado, o iogurte. Aí ela foi lá, lançou o conceito, teve uma ideia, entendeu a situação, por que lançar esse novo produto no mercado? Para que, né? Eu quero esse novo produto no mercado, qual a possibilidade de aceitação desse produto. Aí vai lá, entende, né, todos os dados, as coisas para poder lançar esse produto, qual é a necessidade do mercado, tem ideias a respeito desse conceito, desse produto, desse novo iogurte, isso, qualquer coisa pode ser assim, um produto, um serviço, uma ideia, qualquer coisa. E aí, vai lá, gerou várias ideias a respeito desse produto, fez um protótipo, né? Começou a testar cenários, que pode dar certo, que pode dar errado e tudo mais. Foi lá e testou, fez um protótipo do iogurte e fez, sei lá, 50 potinhos de iogurte, com uma embalagem específica, um gosto específico de iogurte, 3 sabores diferentes, por exemplo, e fez lá um grupo focal, um focus group. O que é isso? Chamou lá 8 consumidores, 8 pessoas na rua, como foram convidados, tem um lanche lá especial, aí foi convidado para estar ali. E aí experimenta esse sabor, esse ou esse. O que você acha da embalagem? Você gostou desse sabor? Não gostou por quê? O que você acha que pode mudar? Isso é validar o produto. E aí, ou validar um serviço. Ouve as pessoas. Aí pega aquelas ideias, as pessoas vão embora, e aquilo é reformulado para poder ficar num padrão de excelência que a Nestlé, ou qualquer outra marca, que eu estou dando um exemplo hipotético, né? Mas qualquer outra marca, qualquer outro produto é feito e é colocado no mercado dessa forma. Então, validar, testar o produto, significa você validar uma ideia, significa colocá-la em prática. Ah, minha ideia, tenho uma ideia de como faturar mais 20 mil reais para minha empresa nesse mês. Como é que é essa ideia? Colocou ela em prática? Deu certo? Deu errado? Se der errado, qual é a outra ideia substituta que você tem? Só tem uma? E se der errado? Mais ideias, ouve outras pessoas, sabe? Isso é legal. Então, eu vou só repassar aqui com você rapidinho. Foque em consciência, entender a situação, informação, colher o máximo de dados possíveis, gerar ideias com as pessoas. Ah, eu não estou trabalhando numa empresa ainda, mas eu quero ser um líder extraordinário, estou fazendo esse curso porque eu acho que é legal, estou batalhando para isso. Ótimo, junta sua família, junta seus amigos, gera ideias, criatividade, possibilidades para você pensar fora da caixa. Materializa essas ideias, pensa nessas ideias com as suas consequências em diferentes cenários, quando der certo, quando der mais ou menos, quando der errado. Testa, valida essas ideias, começa a colocar em prática com interatividade para a sua solução, para o seu serviço, para o produto que você quer lançar. Que às vezes, sei lá, alguma coisa que você queira colocar na internet, por exemplo, começa a validar isso com os amigos. Fala assim, olha, vou montar um produto aqui para vender na internet e eu quero que 10 amigos meus validem esse produto. Experimenta aí, eu estou mandando para sua casa para ver se é bom, se você gosta, se tem alguma ideia de mudança, de melhoria do produto. Antes de você lançar para todo mundo, é melhor você perder 10 do que você perder 1.000, 2.000, perder seu estoque inteiro, ok? Então, isso aqui tem a ver com o pensamento flexível, é a base do design thinking. E assim, a gente termina essa aula, essa é a nossa aula 4, e eu agradeço imensamente sua participação. Você está no curso Master Leadership e Liderança Extraordinária. A gente se vê na aula 5. Até lá!